Hoje, 10 de fevereiro do ano 2021, nosso programa Medicina em Destaque tem a alegria de trazer informações e curiosidades acerca da nossa ciência e nossa arte milenar. As curiosidades e informações nós vamos trazer de uma forma muito especial no dia de hoje, porque nós vamos tratar de alguns mitos, algumas verdades, algumas informações acerca da especialidade cirurgia plástica. E para nossa entrevista de hoje, nós trazemos o Dr. Roosevelt Oliveira, que está aqui conosco. Difícil de trazer esse homem aqui por conta da sua agenda, das suas atividades profissionais, mas felizmente hoje ele vem aqui para conversar conosco, comigo e com você, telespectador, acerca da temática da sua especialidade médica. Dr. Roosevelt, muito obrigado por estar aqui no nosso programa no dia de hoje. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiro, quero agradecer o convite do senhor, Dr. Gerson, por ter vindo aqui para a gente falar um pouco da nossa especialidade. Você é alagoano? Não, eu sou baiano, sou da Bahia e, ao acaso, eu vim para cá, para o lado de Alagoas. Hoje já se considera um alago-baiano, não é isso? Isso. Tem pouco tempo que eu estou aqui, mas é fantástico o estado e é bem acolhedor. Era isso que eu ia perguntar. O que é que lhe encantou aqui? Porque o cirurgião plástico ele sempre tem assim, uma atração, né? Tem um olhar muito especial por aquilo que é belo, por aquilo que é atraente, por aquilo que traz a paz, a harmonia. E essas coisas aqui, encontrou tudo aqui em Alagoas. É verdade. Aqui, as belas praias, as lindas praias de Alagoas, nem se compara, né? São as melhores praias que temos. E com relação à qualidade de vida também, é uma cidade que acolhe bem quem chega, um povo bem acolhedor. Então, isso eu me senti muito bem e fui ficando. Foi amor à primeira vista ou já tinha vindo aqui outras vezes? Eu só de passagem. Eu vim uma vez, a trabalho mesmo, e conheci pouco. Aí, dessa última vez, eu recebi um convite para vir conhecer e foi amor aí. E você nasceu em Salvador? Eu sou do interior da Bahia, nasci em Itabuna. Passei uma parte da minha infância no interior, ali próximo a Ilhéus. E a partir ali da adolescência, fui morar em Salvador. E aí fiquei em Salvador. Foi onde fez medicina? Onde eu fiz medicina, construí um pouco aí da minha carreira e virei filho de Salvador também, considero-se soteropolitano. Tá? Maravilha. O que é que lhe chamou assim, a especialidade, né? Porque a minha especialidade é difícil também, né? Poucos gostam de medicina legal, mas médico legista. Mas o que é que, assim, qual foi o ponto de partida para a escolha da cirurgia plástica? Isso. No decorrer da faculdade de medicina, a gente fica um pouco perdido, né, em que área escolher. E a cirurgia plástica ela não é muito falado na faculdade de medicina. Então, eu comecei a ir por exclusão mesmo, o que é que eu mais tinha afinidade. E acabei correndo aí para o lado da cirurgia, sabe? Comecei a trilhar primeiro o caminho da cirurgia geral e na residência, já no final da faculdade, eu comecei a acompanhar cirurgia plástica para experimentar um pouco. E aí me apaixonei pela área, já entrei na área da cirurgia geral, então, pensando... Para formação, você faz 2 anos de cirurgia geral, né? Isso. E depois? Temos os 6 anos da faculdade, né, da medicina. Posteriormente, à faculdade, a gente tem a seleção. E aí, sendo aprovado, passa 2 a 3 anos. Atualmente, tem 3 anos em cirurgia geral. Depois da formação em cirurgia geral, a gente almeja a cirurgia plástica, faz novamente uma prova. E aí, são mais 3 anos em cirurgia plástica. Então, na verdade, para entrar no campo mesmo como profissional, mostrando a carteirinha, o título de especialidade, 12 anos, não é isso? Isso. Pelo menos 12 anos. Isso passando, cada etapa tem prova. Então, passando por essas provas de cada etapa, você, ao final, conclui aí o título de especialista em cirurgia plástica. E hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é quem gerencia e quem nos orienta quanto a isso. E há quanto tempo fez a prova?
Eu terminei medicina em 2012, fiz cirurgia geral, cirurgia plástica tem mais ou menos 2 anos que eu terminei. Maravilha. Esse caminho pela cirurgia plástica, obviamente a gente vê mercado, etc. Hoje o Brasil assume liderança em cirurgias plásticas ou tem outro país que está à frente? É isso. O Brasil e os Estados Unidos, eles estão sempre à frente em relação ao número de cirurgias e procedimentos de cirurgia plástica, englobando aí todo com relação aos procedimentos cirúrgicos e os procedimentos estéticos, né, os não cirúrgicos. Atualmente o Brasil é o líder mundial em número de cirurgia plástica e o último dado de 2018 aí feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostrou isso daí. O Brasil está liderando esse ranking. E quem procura mais o ambulatório de cirurgia plástica, os homens ou as mulheres? A resposta é óbvia, né? Mas, assim, tem crescido essa procura pelos homens? Tem crescido bastante. Ainda a grande maioria absoluta, em torno de 80%, 85% de quem procura o consultório de cirurgia plástica são as mulheres. E dentre o que elas procuram, primeiro está com relação à cirurgia de mama, tanto como mamoplastia de aumento, como mama redutora, e seguido aí da lipoaspiração. Mas é interessante que os homens têm cada vez mais procurado também consultório de cirurgia plástica. Começa, às vezes, nesse mundo que a gente vive, né, das mídias sociais, começa a despertar aí algo e queira mudar, né? Então, seja cirurgia de nariz, cirurgia de orelha, com relação à terapia capilar também, para implante capilar. Então, tem aumentado aí a procura dos homens. Como é que está o implante capilar? Vou fazer uma pergunta de interesse próprio. Aqui é feito, né? Quem mais faz? É a cirurgia plástica mesmo, não é isso? Sim. O cirurgião plástico é o que está habilitado a fazer implante capilar. Existem algumas terapias para associar aí ao procedimento de implante capilar, como o uso de shampoos, uso de cremes, que o dermatologista também ele pode auxiliar aí e fazer parte desse acompanhamento e tratamento. Sei. Outros de homens, né? Nariz, orelha, lábios. Isso. Tanto nariz, deformidade de nariz, de orelha, pacientes que procuram com relação a pálpebras, as pálpebras que ficam prejudicando a visão, pacientes que têm a mama um pouco mais avantajada, né? A gente pode fazer cirurgia de correção de mama nos homens também. Nos homens, ginecoplastia, né? Isso. A ginecoplastia. E a gente consegue melhorar esse aspecto. E os homens também têm procurado para lipoescultura, lipoaspiração também, de definição, aí mais voltada para a definição muscular masculina. Isso. Uma das cirurgias que também necessita, é feita e procurado pelos homens, é a questão de hastes de reto, né? Dos retos abdominais. Isso. Tanto homens como mulheres têm procurado para corrigir, né, essa deformidade do músculo abdominal. Ela é diferente da hérnia de abdômen. Mas geralmente pode vir associado, né? Pode vir associado. Geralmente acomete mais em mulheres. Mulheres que tiveram mais de 2 gestações têm essa chance de ter o afastamento dos retos abdominais e fica aquela fragilidade no meio do abdômen. Ou homens também que tiveram alteração de peso podem apresentar esse afastamento aí mais do que o normal. Josiel, que eu estou ouvindo, não ouvi anteriormente, Josiel, mas coloca umas fotos que tem essa questão que ilustram os retos abdominais. Isso aí, né? A gente está vendo uma imagem aí de um abdômen, essa primeira foto, primeira imagem, de um abdômen normal. Você vê que no meio tem essa parte branca, que é a aponeurose dos músculos retos abdominais. E quando o paciente ele tem um aumento da pressão intraabdominal, seja mulher por gestação ou ganho de peso, quando ocorre esse aumento, o músculo reto ele se afasta e aí esse ventre ele fica mais evidente.
Então, passa ali mais de que 5 centímetros, ele já começa a ficar evidente. E aí, a terceira imagem ali, a gente evidencia o paciente, ele voltou a ter um peso normal, mas você verifica que os músculos eles já estão numa posição anatômica diferente, né? Já estão afastados. O que leva a isso nas mulheres, gravidez e gestações, a obesidade, tanto na mulher quanto no homem, mas é mais frequente nas mulheres também. Lembrando, é diferente da hérnia abdominal. A hérnia não é um afastamento desse ventre muscular. A hérnia é um buraco, um defeito ali da parede que se comunica com a parte intraabdominal. E bem paralelo a isso também tem a lipoaspiração abdominal, né? É muito comum também esse procedimento. Isso. A cirurgia para correção da diástase abdominal, ela pode ser feita juntamente com a cirurgia do abdômen. A gente faz abdominoplastia e também pode ser feita a lipoaspiração. A lipoaspiração está muito na mídia atualmente, pela questão da definição agora da gordura localizada. Então, está sendo muito procurada a segunda cirurgia mais procurada nos consultórios de cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Então, isso as redes sociais contribuem muito, influenciam bastante. Tem contribuído bastante para a procura aos consultórios, tanto pela a mídia que mostra as pessoas, as pessoas mais famosas que fizeram, como a questão do selfie, né? A gente cada vez mais postando nossas fotos e a gente acaba procurando ali algumas características. Aquilo que não gosta, né? Que Até quer que mudar. ponto, às vezes, porque alguns erros profissionais, as pessoas ficam buscando também, ou seja, fez a cirurgia, mas não era aquilo que queria. Até que ponto, vamos começar já com os mitos, até que ponto a necessidade da cirurgia é uma necessidade psicológica do paciente? Até porque existe na anamnese da cirurgia, né? Na primeira consulta, existe o QPD, né? O que é que você está sentindo, né? Você poderia dar uma aula para a gente sobre isso? Isso. As pessoas que procuram o consultório de cirurgia plástica, não é apenas por uma questão de gosto, eu quero fazer aqui um procedimento. A grande maioria estão realmente necessitando, né, de reparo. Então, isso tem um comprometimento de vida dessa pessoa. A pessoa, às vezes, pode até ter depressão ou se manifestar de alguma forma tão prejudicial como uma doença orgânica. Então, nessas pessoas, é importante mesmo a abordagem e corrigir esse processo. Então, é mais do que uma insatisfação pessoal, acaba sendo um comprometimento da qualidade de vida desses indivíduos, das pessoas. As pessoas que às vezes não quer sair, às vezes não quer ir à praia, fica sempre lembrando ali daquela característica. Então, acredito que essas pessoas são as mais beneficiadas aí com a cirurgia estética ou até por cirurgia de correção aí, reparadora. Já que a gente está tratando assim, desse primeiro contato, obviamente tem algumas comorbidades que mesmo que a pessoa queira mudar, mas são impedidos de fazer essas cirurgias. Que comorbidades ou uso de alguns medicamentos que impedem inicialmente uma cirurgia de imediato? É muito importante frisar isso, porque a cirurgia plástica, tanto estética como reparadora, é como uma cirurgia outra qualquer. Então, tem esses riscos da cirurgia e além, tem que pesar esses riscos, eles compensam o benefício. Então, pacientes têm que ser bem avaliados, o paciente tem que passar em consulta com um profissional habilitado, o cirurgião plástico habilitado, e passar por essas consultas para verificar se essa paciente está apta a realizar esse procedimento cirúrgico ou não. Então, pessoas que estão acima do peso, né, uma obesidade mais elevada, elas têm uma contraindicação para realizar esse procedimento. Lembrando que a cirurgia plástica, ela não é para emagrecer, ela é para, no caso da lipoescultura, abdominoplastia, ela é para melhorar um pouco do contorno ou dessa sobra de pele que o paciente adquiriu.
Então, é importante que ela mantenha um peso adequado. Pacientes com pressão alta descontrolado, diabetes descontrolado, todos esses pacientes têm que ter um acompanhamento adequado de controle que possa contraindicar momentaneamente ao procedimento. E o mais importante é o tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro, ele compromete aí toda a nossa fisiologia, né? Toda a parte do organismo, então é contraindicado aí o paciente que fuma também realizar procedimento. Assim como pacientes que usam alguns medicamentos para tireoide ou anticoagulantes, também a gente tem que verificar. O uso de anticoncepcional também aumenta a chance de riscos tromboembólicos. Então, nesses pacientes tem que fazer um acompanhamento adequado, um controle, no caso do tabagismo, cessar o cigarro aí por um período. Também, né? O alcoolismo prejudica. Então, todos esses pacientes a gente tem que primeiro verificar se é necessário o uso desses medicamentos, ajustar a dose ou suspender antes da cirurgia. E no caso do tabagismo, do álcool, a gente desencorajar o uso dessas substâncias. Então, isso é fundamental para que o paciente tenha uma recuperação adequada e evite aí maiores problemas na cirurgia. É isso. Tratado um assunto hoje, assim, que não pode deixar de ser lembrado, que é a questão de mamas, né, de mulheres. Então, tanto o aumento com colocação de prótese, quanto a redução, que muitas vezes tem uma ginecomastia e que tem um efeito sobre a coluna vertebral, né? Isso. Então, inicialmente sobre as mamas aumentadas, né? Quais os caminhos, e as cirurgias propostas? A cirurgia de mama é a mais procurada nos consultórios de cirurgia plástica, tanto a cirurgia estética como o aumento de mama, elevar um pouco a mama, mas a cirurgia reparadora, que é aquela paciente que tem uma mama grande, pesada e tem comprometimento aí da coluna. Essas pacientes da cirurgia reparadora, elas são beneficiadas com a cirurgia de redução de mama, é a cirurgia que a gente retira uma parte da mama e eleva essa mama da paciente, com isso tirando esse peso da mama dessas pacientes. Além da cirurgia reparadora, tem a cirurgia, o outro lado, que é o aumento de mama. Então, aquela paciente que tem um desejo de aumentar o volume da mama, tem aquele contorno das mamas, que a torna mais feminina. Então, essas pacientes são beneficiadas aí com a cirurgia de prótese. Tem uma imagem aí que a gente mostra quanto àquela colocação de prótese. E aí tem aquela dúvida que os pacientes sempre procuram a gente no consultório e falam, e relatam, onde coloca a prótese, né? Se é abaixo da mama, acima da mama, prejudica a amamentação, se é abaixo do músculo. E a gente vê nessa figura aqui, consegue ilustrar um pouco aí a colocação de prótese. A gente consegue aí imaginar na figura uma mama, num corte transversal da mama, então pegando aí a mama da parte de fora até a parte do tórax. Então, essa primeira imagem é uma mama normal, né, com a parte de gordura e de glândula. E a gente tem 3 opções de colocação de prótese, né? A prótese pode ser colocada abaixo do músculo, então o músculo dá aquela cobertura ali na mama e protege a glândula da mama. Pode ser colocada acima do músculo, abaixo da glândula, né, que é a subglandular, ou pode colocar ali entre a camada superficial do músculo, que é a parte da face, então coloca subfacial. E quando que coloca cada uma dessas, cada paciente tem que ser feita uma avaliação. Isso, tem que ser, não é eu quero assim, né? Não, muitas pacientes falam eu quero assim. A indicação é eminentemente técnica. Isso. A paciente procura, né, já com a foto da amiga, uma foto do Instagram, eu quero ficar assim. Então, nem sempre é possível reproduzir de uma paciente a outra. Então, é importante o exame físico para avaliar cada paciente. Cada paciente tem uma indicação diferente, né? E eu trouxe aqui... aí é exatamente isso, né? Uma coisa é a indicação técnica, outra coisa é a escolha da prótese, né? E algumas pessoas que estão nos acompanhando pensam que aqui está para ornamentar, mas é exatamente 2 próteses que você vai falar sobre elas, né? Está compondo aqui nosso cenário. Isso. Essas são as famosas próteses de silicone, tá? Todas essas próteses de silicone passam por um processo de purificação de impurezas
para que se transforme numa prótese que possa ser colocada no corpo humano. Né? Assim como próteses ortopédicas, algumas próteses que também têm o mesmo material, possa ser colocado no corpo humano. Então, essa é uma prótese normal de silicone, tá? Por dentro dela tem a composição do silicone de grau médico e você vê que ela é bem forte. Temos aqui duas próteses e o que muda da variação, que é tão importante quanto ao volume, o tamanho da prótese, é o formato de cada prótese de silicone. Então, tem alguns com formatos mais diferentes. O preço se distancia muito a qualidade uma prótese da outra? O que muda hoje o preço de uma prótese para outra é com relação ao formato e o material. O volume, ele não muda o preço. Um paciente que vai ter necessidade de um volume menor de um conto maior, não muda o preço. Esse valor vai ser definido pelo tipo de prótese, o formato da prótese e o conteúdo dela. Então, tem algumas próteses com materiais que envolvem a prótese de um material diferente do outro. E tem aquelas próteses mais antigas, que são as próteses salinas. Salinas como assim? É a prótese que, antes da prótese de silicone, se colocava muita prótese com solução salina, o soro fisiológico, dentro da prótese. Então, tem elas e tem a evolução aí das próteses mais atuais com as próteses de silicone, grau médio. Jaziel, tem alguns vídeos, você, por favor, coloca, tem inicialmente, vai lá, o Thales, coloca. Bom dia, meu nome é Thales, eu sou aluno de Medicina do 10º período do Internato de Medicina da UNIT. Gostaria de parabenizar o professor Gerson pela iniciativa e gostaria de perguntar ao professor Roosevelt quais são as principais complicações da lipoaspiração e se de fato é um procedimento seguro a ser realizado. Ótima pergunta. A gente vive hoje algumas notícias na mídia, né, sobre lipoaspiração. E a lipoaspiração, como outro procedimento cirúrgico, ela deve ser feito em um ambiente hospitalar adequado, feito por um profissional habilitado para fazer esse tipo de cirurgia, um médico habilitado, e deve respeitar toda essa questão do pré-operatório, como a gente falou agora há pouco, sobre as comorbidades que a paciente deve ter. E, além disso, a lipoaspiração, ela não tem o intuito de fazer emagrecer a paciente. Ela tende a corrigir algumas imperfeições no nosso corpo, aquelas imperfeições ali que é mais difícil de ser retirado com exercício ou que acompanha a gente no decorrer da vida, que é difícil de ser retirada, a não ser de forma cirúrgica. E, assim como qualquer outra cirurgia, tem alguns riscos, né? Esses riscos são controlados. E um dos riscos é o tromboembolismo, que a gente tem que ficar atento tanto no pré-operatório como no pós-operatório. A paciente deve seguir as orientações do médico. Então, a questão da tromboembolismo, a gente deve fazer uma programação para prevenir isso daí, com uso de substâncias, medicamentos. Tem o risco dessa lipoaspiração, ela provocar ali uma infecção local, se não feito de forma adequada, ou até a gordura desse local, ela fazer uma coleção local, ou até o risco de perfuração da parede abdominal quando você não faz de forma adequada. Todos esses riscos feitos de forma correta são controlados e tendem a ser menores, ser pequenos esses riscos. Maravilha. Vê se a próxima é Marinília, eu acho. Sou Marinília Barbosa, estudante de Medicina da UNIT, no 11º período. Eu gostaria de perguntar ao entrevistado se é mito ou verdade que o sexo masculino vem procurando cada vez mais os serviços com cirurgiões plásticos. Olha aí. É verdade. Os homens, eles têm procurado cada vez mais o consultório de cirurgia plástica e muitas vezes vem motivado pela mídia ou algumas vezes até pela esposa, pela companheira que foi inicialmente no consultório e encoraja o homem a fazer. E entre eles tem os principais procedimentos, como a gente já citou. Não só os homens, os adolescentes também têm procurado cada vez mais o consultório de cirurgia plástica, provavelmente decorrente também da questão que vivemos das mídias sociais. Então, tende, aos próximos anos, aí, a aumentar cada vez mais o número dessas pessoas ao consultório de cirurgião plástico. Existem também a procura pelos
os pacientes, não vamos dizer pacientes, né, por aqueles interessados, mesmo do sexo masculino, em colocar próteses mamárias também, né? Até por conta da sua transição na sexualidade, alguma coisa nesse sentido. Isso. Tem duas questões. O homem, ele pode também colocar prótese de mama, só que a prótese, para deixar o corpo do jeito mais masculino, é uma prótese diferente, ele simula o peitoral, então o homem deixa essa parte do peitoral mais avantajada, mais marcante. Além disso, temos próteses também de panturrilha, prótese de músculos do bíceps. Glúteos, né? Prótese glútea também. Então, tem próteses de outros locais do corpo que a gente consegue simular ali aquele volume. Esse é o homem que procura um corpo mais masculino, né? E tem a outra questão, que é a dos transexuais, que tem uma pessoa que tem alguma alteração de identidade de gênero e ela procura o consultório para fazer uma adaptação para o seu corpo. Então, para esses pacientes tem que seguir algumas regras e para posteriormente fazer a cirurgia aí de resignação de sexo, tanto o homem como a mulher. Essa é uma cirurgia de transição de gênero, né? Às vezes pleiteiam até fazer uma penectomia, não é? Isso. Recentemente a lei até foi atualizada, no ano 2000, a lei que permite o SUS a fazer essa alteração, essas cirurgias de resignação de sexo, ela foi atualizada. Então, os pacientes, eles tendem a passar por um processo que agora está mais precoce. Então, atualmente, pacientes a partir dos 18 anos podem fazer a cirurgia e a partir dos 16 já começa o apoio ali e o tratamento não cirúrgico, o tratamento farmacológico, a utilização de hormônios para criar os caracteres sexuais. Né? Isso. Então, o paciente ele tende a passar ali nesse início com essa questão dos medicamentos e sendo acompanhado sempre aí por pelo menos um ano por uma equipe multidisciplinar, com médico, psicólogo, para então só depois conseguir fazer a cirurgia. E aí tem a cirurgia inicialmente a questão da mama, né, questão mamária, ou masculinizar ou feminilizar. Tem também a questão do pomo de Adão, né, o famoso pomo de Adão. E a cirurgia de redesignação sexual realmente, que é a mudança peniana e a mudança dos caracteres femininos também, da vagina. Com relação à questão, já que estava falando dessa modificação, existem também homens interessados em fazer alongamento do pênis, né? É possível? Como é feita essa cirurgia? Atualmente, despertou mais o interesse dos homens em fazer o alongamento peniano, ou o crescimento peniano. Então, ainda está no início, mas as pessoas estão procurando consultório e aí tem alguns procedimentos que podem ser realizados, tanto cirúrgico como não cirúrgico também, para o aumento do pênis. Assim também como cirurgia para correção de clítoris e grandes lábios. Sim. Já a parte feminina, elas sempre estão mais presentes no consultório e algumas pacientes se queixam do formato da vagina, né, do tamanho, a hipertrofia do clítoris, a hipertrofia dos grandes lábios, a queda dos grandes lábios. Então, isso também é possível ser corrigido, tanto como procedimentos estéticos, como procedimentos cirúrgicos também, para diminuir ali os grandes lábios, utilização de lasers para diminuir a flacidez e a coloração também. Maravilha. José, vê se tem mais algum vídeo, por favor. Bom dia, professor. Eu gostaria de perguntar ao entrevistado de hoje por que muitas mulheres estão optando em remover as próteses de mama. Existe algum risco das mesmas causarem problemas futuros? Isso é mito ou verdade? Olha aí, a Fabiana Galvão perguntando. É interessante essa pergunta. Recentemente, a mídia tem divulgado isso com relação à retirada das próteses, né? Então, isso não chega a ser um movimento, mas é o interesse de alguns pacientes em retirar a prótese.
por medo ali do surgimento de lesões, né, como câncer de mama ou algum outro problema. Mas a cirurgia de colocação de prótese é uma cirurgia altamente segura e até o momento várias pesquisas foram feitas no mundo em relação a isso e não mostra nenhuma ocorrência, nenhum aumento do risco de colocação de prótese para desenvolver a cirurgia do câncer de mama. Mas atualmente está sendo questionado a relação da prótese com o desenvolvimento de alguns sintomas do paciente mais sistêmicos, como o desenvolvimento de depressão ou o desenvolvimento de patologias autoimunes, doenças autoimunes. E isso está sendo questionável até o momento. Não se sabe se realmente a prótese tem relação com o desenvolvimento dessas outras patologias. Ou se não tem relação mesmo com a prótese, porque foi mostrado que alguns pacientes em que retiraram a prótese, essas outras patologias continuaram. Então, não sabe ainda se existe relação. Então, isso que fez despertar aí alguns pacientes a preocupação em relação à utilização de prótese de mama. Mas o especialista sugere quanto tempo de uma visita após o implante de uma prótese mamária, fazer uma visita, um retorno ao cirurgião ou à cirurgiã? É muito importante que o paciente ele mantenha esse acompanhamento com o cirurgião plástico a partir do momento que ela procura para fazer a cirurgia de prótese de mama. Antigamente, a cirurgia de prótese de mama tinha aquela validade de 20 anos, 10, 20, 15, até 20 anos. Mas com as novas gerações de prótese de material, atualmente está na 6ª geração de prótese, e atualmente não tem essa questão que ter que trocar aí com 20 anos. Mas a gente aconselha que volte ao seu cirurgião plástico cada 5 anos e programe aí a utilização de exame físico ou de exames auxiliares para verificar como está a sua prótese. Então, tudo ok, segue aí com a mesma prótese. Caso a paciente presente ali em torno de 15, 20 anos, aí se avalia a necessidade de trocar por uma nova prótese. Até porque esse retorno é bom para o paciente no que diz respeito a hábitos de vida, né? Fez a cirurgia, mas está muito promíscuo com alcoolismo, com tabagismo, ganho de peso, e a palavra do cirurgião, do especialista, irá, assim, ter um diferencial extraordinário na vida dessa pessoa, não? É verdade. Alguns pacientes acabam, após a cirurgia, sumindo do nosso consultório, né? E elas acabam não se preocupando em manter aí esse procedimento. Haja vista foi colocado um material que não é do nosso corpo, então a gente tem que fazer essa manutenção aí e retornar. Então é importante, às vezes a paciente ela não sente nada, mas a consulta o médico pode identificar algo ali que passou despercebido pela paciente. Então é muito importante o retorno aí. Tem mais um vídeo aí, professor. Não chegou não do Alexandre? Tá bom. Sobre uma pergunta aqui do Alexandre, que é funcionário daqui, ele fez a pergunta, mas o vídeo ainda não chegou ali, é sobre que idade, né, deve-se ter para se procurar uma cirurgia plástica. Existe idade, assim, de criança, a partir de que idade? Né? A definição do seu eu, daquilo que eu quero, o que é bom, o que é bonito para mim, o que é belo. É interessante. Várias pacientes procuram perguntando isso a gente no consultório. Depende do tipo de cirurgia. Tem cirurgias que podem ser feitas ainda na infância, como a cirurgia da orelha, aquela famosa orelha de abano, ou a orelha proeminente. Então, ali a partir dos 6 anos, você já pode realizar uma cirurgia de correção de orelha. Em cirurgias de mama, de aumento de mama, sim, ou de redução de mama, se aconselha ao paciente ou à paciente a passar o período da puberdade. Então, passando ali o período da puberdade, em torno dos 16 aos 18 anos, nos homens dos 18, mulheres 16, ali, a partir dali, se verifica a necessidade de corrigir e pode ser realizada a cirurgia plástica de mamas. Eu sei que nós já falamos isso aqui,
mas é bom para o telespectador dizer de quem deve fazer cirurgia plástica. Basta ser médico para fazer uma cirurgia plástica? Não, é muito importante essa pergunta. Dicas que eu posso passar para o telespectador: procure o cirurgião plástico que seja habilitado a realizar cirurgia plástica. E hoje em dia é muito fácil procurar, apenas alguns cliques na internet. O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele disponibiliza a informação de cirurgiões plásticos, www.cirurgiaplastica.org.br, e lá facilmente você procura um cirurgião plástico habilitado. Então, tem que ser médico formado em cirurgia plástica, que passa por esse período de 11 a 12 anos de formação, cada etapa submetido a exames e posteriormente habilitado para fazer esse procedimento. Então, é muito importante que você procure um médico habilitado, primeiramente, e um médico de confiança para iniciar aí a investigação e a necessidade de realizar a cirurgia plástica. Essa orientação serve também para a harmonização facial, né? A questão de uso de algumas substâncias que são muitas, você pode até nos ajudar, por exemplo, o Botox e outros. Assim, essa orientação também serve para essa prática, para essa atividade. Sim, certamente. A cirurgia, os procedimentos estéticos não cirúrgicos mais procurados, o Botox, os preenchimentos, e está se tornando aí tão famoso na internet a harmonização facial. A harmonização facial nada mais é do que um conjunto de procedimentos que você pode fazer, a utilização de botox, preenchedores com ácido hialurônico, outros materiais, utilização de fios cirúrgicos, de fios adequados a isso para fazer os procedimentos. Então é importante procurar o médico, tanto cirurgião plástico como o dermatologista, que eles estão habilitados a fazer esses procedimentos. Mais recentemente, dentistas, eles estão habilitados dentro da sua área de competência. Então, para a questão de harmonização facial, de pálpebras, da face como um todo, deve-se procurar o cirurgião plástico ou o médico dermatologista, que são os mais habilitados. Nós tivemos aqui em Alagoas, recentemente, um caso de óbito por alguém, de um procedimento, procedimento em uso de silicone, desses silicones que usa nas oficinas mecânicas e etc. Né? Como é que poderia o profissional, ou você mesmo, assim, orientar a população para evitar isso? Nós já tivemos na mídia, no caso do Dr. Bumbum, quer dizer, mesmo sendo médico, mas assim, utilizando condições inadequadas. As condições adequadas. Referente a esse fato, eu não tive maiores informações especificamente, mas a gente sabe que volta e meia sai na mídia casos de pacientes que acabaram fazendo esses procedimentos em clínicas clandestinas ou até mesmo a domicílio, tanto do paciente como do profissional. Então, o conselho que passo, a dica que eu passo é a mesma: procure o profissional certificado a fazer, o profissional habilitado a fazer o procedimento, e esse profissional deve fazer o procedimento em um local adequado, né? Ou em hospital ou em clínicas e consultórios adequados, né? Tendo passado pela vistoria da vigilância sanitária e sendo liberada a utilização desses procedimentos. Isso, estou recebendo a notícia que o vídeo do Alexandre chegou. Eu tenho duas dúvidas para perguntar ao senhor. Uma, se tem a idade certa para fazer cirurgia plástica, se tem uma idade ali já determinada, criança, adolescente, adulto, ou se não interfere no resultado da cirurgia. E a outra é o porquê essa explosão no número de cirurgias plásticas, principalmente na área do busto. Essa primeira foi explicada, né? A primeira a gente falou anteriormente. Essa questão da harmonização facial está muito em alta atualmente e muito possivelmente por conta das mídias sociais, né? Tanto as postagens, nossos famosos selfies, que vem aqui na face e acaba... Né? Coloca. Isso, e destaca tanto nossas qualidades como alguns defeitos. Então, isso provavelmente fez com que aumentasse.
os procedimentos não estéticos. Além disso, também em relação à insatisfação mesmo. Então, os adolescentes, os jovens, hoje eles se preocupam mais também com essa questão da imagem. Tá? Mas, além dos jovens, também pessoas com a idade, os adultos ou até os idosos, eles estão procurando também os consultórios de cirurgia plástica para fazer alguma correção de alguma imperfeição aí. Essa ainda é mito ou verdade, assim, que já viu na sua experiência, pelos caminhos, seus estágios, etc., né, acompanhando os seus mestres, um paciente retornar e dizer assim, doutor, não gostei, né, e ficar insatisfeito e achar que aquilo foi um erro profissional, quando na verdade é o grau de satisfação que é bem subjetivo, né? Já tem acompanhado essas ocorrências? Sim, em alguns casos o paciente ele retorna ao consultório com um pouco de insatisfação do procedimento e algumas questões conseguem ser corrigidas tranquilamente, como uma cicatriz que ficou um pouco mais grossa, a cicatriz ficou mais alargada, isso por questões fisiológicas do paciente. Então isso a gente consegue corrigir, mas alguns pacientes eles procuram com alguma insatisfação realmente. E para prevenir isso é muito importante a consulta inicial, a gente explicar ao paciente, porque às vezes aquilo que ele sonha não é compatível com o real, não é compatível com o que pode ser realizado. Então a cirurgia plástica ela tem seus limites. Então, é muito importante que a gente consiga passar isso para o paciente, que ele consiga entender dos limites do procedimento em si, como uma cicatriz, que vai ficar, às vezes, aparente, para que o paciente ele não tenha, lá no final, um grau de insatisfação. Assim, foi muito importante falar nessa questão dessa consulta inicial, porque um mau resultado ou um evento adverso pode acontecer indistintamente da conduta do profissional. Por exemplo, o paciente pode ter uma deiscência de sutura, uma alergia ao fio ou outra comorbidade que não foi bem assim informado ao médico antes na consulta prévia, não? Isso. É muito importante o paciente passar para o médico os medicamentos que tomam, as comorbidades que tem, as alergias, para que o médico consiga, juntamente aí com a equipe, fazer o melhor acompanhamento. E também existem, como o senhor falou, questões que são inerentes ao procedimento, questões que fazem parte aí tanto da recuperação pós-operatória, paciente que não seguiu todas as recomendações que devem ser seguidas no pós-operatório, assim como algumas reações do nosso próprio corpo que a gente não conhecia, como uma alergia, um potencial rejeição, uma cicatriz hipertrófica, um aparecimento de um queloide, que a gente não consegue dizer se isso vai acontecer ou não. Você falou no início do programa que existe assim, não é uma briga, mas assim, em termos estatísticos, quem lidera as consultas e os procedimentos em cirurgia plástica está aqui entre o Brasil e os Estados Unidos, assim. Mas o que é de novo, não é? O que tem a cirurgia plástica oferecido de novo, de bom ou de melhor para aqueles que procuram os ambulatórios de cirurgia plástica? Tanto da área estética como a área reparadora, a cirurgia plástica sempre se atualiza, sempre tem se atualizado. Para tentar cada vez mais dar uma assistência melhor ao paciente, eu sempre tenho essa atualização com relação ao material utilizado, a utilização dos fios mais adequados, um acompanhamento mais adequado. E o que está hoje na moda com relação à lipoaspiração de definição, é aquela que passou a deixar homens ou mulheres com um aspecto um pouco mais de malhado, dando aparência um pouco da musculatura, só que está tendo muita procura no nosso consultório por conta disso. As próteses de silicone continuam muito em alta e os procedimentos estéticos não cirúrgicos cada vez mais têm ganhando mercado. O Brasil está cada vez mais fazendo procedimentos não estéticos. Então, tem esse caminho aí também que está crescendo muito. Os Estados Unidos já faz isso há bastante tempo.
Então, o número de procedimentos estéticos, como harmonização facial, a utilização de medicações para diminuir a flacidez, melhorar a flacidez, laser, os Estados Unidos já faz há muito tempo e o Brasil está crescendo cada vez mais. Agora, só um recado para o nosso telespectador, o que é que ele não deve fazer? Que conduta ele deve ser proibido de tomar a iniciativa, querer fazer uma estética no seu corpo, algum procedimento? Primeiro, a dica que eu passo tenha consciência do que você deseja fazer, se essa alteração te incomoda ou é mais um desejo que está ali muitas vezes mascarado por alguma outra insatisfação que o paciente tenha. Então, verifique se isso realmente é necessário para você. Segundo passo, procure um profissional, como eu já citei, um profissional habilitado, um cirurgião plástico habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que se torne um profissional aí de sua confiança, tire todas as suas dúvidas em consulta inicial e faça uma programação cirúrgica. O que não deve fazer é acabar procurando aí profissionais que não são habilitados, isso não se deve. Muitas vezes isso é motivado por questões de preço, né, de valores, muitas vezes valores irreais, então a gente tem que questionar, assim como tudo, né? Então não vá pelas ondas aí das mídias, de pessoas que colocam aí muito, divulgando muito aí antes e depois dos pacientes cirúrgicos. Então não faça a sua escolha através das redes sociais, porque isso nem sempre aí é um atestado de qualificação pessoal. Então, a gente agradece ao Dr. Roosevelt Oliveira, agradece a você, telespectador, por estar mais uma vez aqui conosco no nosso programa Medicina em Destaque, e fique certo que na próxima semana nós estaremos de volta trazendo um outro profissional. Muito obrigado, Dr. Roosevelt, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez, quero agradecer aí o convite. Obrigado.